Hoje o Quadro Verde traz um pedido de socorro de criadores de abelhas nativas. Muitas delas estão morrendo durante o uso do fumacê para o combate do mosquito Aedes aegypti. É aquela história. Aí a gente fica sem saída, né? Como é que faz? Tem que cuidar da dengue, combater a dengue, mas ao mesmo tempo tem que preservar as abelhas, que é importante. A Ananda vai explicar pra gente o que está acontecendo e é possível conviver, né, com essa harmonia, eliminando o que faz mal e preservando o que pode nos ajudar. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Pois antes eu queria te explicar a diferença entre apicultura e meliponicultura. Apicultura é a criação da abelha apis, aquela que tem ferrão, a que a gente chama de africanizada, europeizada, que é uma abelha invasora, que não é do Brasil, e as abelhas que fazem parte da criação da meliponicultura, essa palavra diferente que se refere à criação das nossas abelhas nativas, que são cerca de 300 espécies no Brasil. Em geral, elas não têm ferrão, não picam ninguém, podem ser pequenininhas, grandes e também responsáveis por 90% da polinização de tudo aquilo que a gente come, dos alimentos. Eu estou hoje no borboletário de Diadema, que tem 4 conjuntos como esse, espalhados pelo parque, que é um conjunto de abelhas nativas, e em todo o estado de São Paulo a gente levantou que são 37 mil colmeias como essas cadastradas de abelhas nativas, e na capital são mais de 2.000, 2.500. O problema é que quando o fumacê passa, ele não mata só os mosquitos Aedes aegypti em voo exclusivamente. Ele mata todos os insetos que estão em voo naquele momento e contaminam as nascentes de água, os volumes de água que estão perto, contaminam também as plantas, acabam matando borboletas, sapos, libélulas, passarinhos, todo esse joaninha, todo esse tipo de vida que também depende das plantas. E sobre isso nos procuraram alguns meliponicultores que nos denunciaram essa situação, que foram Carlos Eduardo Alvarenga, Wagner Valim e também Vinícius Gedraites. Vamos ver os depoimentos deles diante da situação. Sobre o fumacê da prefeitura, infelizmente, muito trabalho a gente tem com ela. E olha, o prejuízo, cara, foi grande. As abelhas estão morrendo. Hoje de manhã, 6h30 da manhã, o cara jogando fumaça até em cima do meu telhado aí. Tá? Não avisaram, eu tenho o meu meliponário todo registrado. Perdi caixas e caixas e caixas de enxame de abelha. Quem vai pagar por isso? Quem é o responsável por isso? Agora são aproximadamente 7 da manhã, é um horário que realmente a gente veria um fluxo muito grande de campeiras, tanto saindo quanto chegando também, e a gente pode perceber aqui que o fluxo é praticamente vazio, nulo, depois do fumacê. Uma caixa que estava cheia de abelhinhas, né, que estava forte até, com vários potes de mel, agora está realmente bastante enfraquecida depois do fumacê. Esse é o efeito, né, do fumacê nas mandaçaias, né? Ou seja, as abelhinhas sem ferrão, as polinizadoras, que fazem mel, que polinizam, né, as plantas. Esse é o resultado do fumacê. Essa aqui é a pior parte da casa, né? Aqui virou como se fosse um cemitério de caixas. Aqui são caixas de várias pessoas que trouxeram, né, devido ao fumacê, cada uma de um local, né, cada uma de uma espécie diferente, e a gente meio que algumas estavam assim que não dava mais não tinha mais o que fazer, né? Então a gente foi colocando as caixas aqui, empilhando, e virou um cemitério de caixas, né? Então aqui é o pior quadro, né? O pior resultado que poderia acontecer. Agora que você abre aqui, ó, assim, ó, praticamente não tem mais abelha, né? Então é muito triste mesmo. É triste
triste e o fumacê, assim como só mata os mosquitos Aedes aegypti em voo naquela hora e mata também todos os outros insetos, ele permanece na água por um tempo, ele permanece sobre as plantas que depois as abelhas vão polinizar. Então a situação é muito complicada. Sobre isso eu vou conversar com o Natália. Vem cá, Natália, bom dia. O Natália Nicoló é meliponicultor, responsável por essas caixas e mais 4 conjuntos que tem aqui no borboletário de Diadema. Natália, o que está acontecendo com vocês? O fumacê, ele é um problema para as nossas abelhas, com tudo isso que você está explicando, né? Ele só mata os mosquitos adultos, não mata as larvas. Ele mata as libélulas, que é quem come, é o predador das larvas de mosquito. Então, quer dizer, é um paliativo que não resolve o problema da dengue e prejudica as nossas abelhas, que toda vez sofrem com isso. E se vocês fossem avisados, faria alguma diferença, não é? Então, a gente não é avisado, a gente criou um formulário para protocolar nas prefeituras e fazer com que eles nos avisem. Isso, na maioria das vezes, não acontece. Quando a gente consegue alguma informação, acaba sendo em grupos nossos, que passou fumacê aqui no meu bairro, aí a gente começa a correr para fechar as caixas. Em cima da hora. Em cima da hora. Gera um estresse para as abelhas de ter que ficar confinada por mais de um dia para evitar o problema. E mesmo assim, às vezes, elas ainda têm contato com o veneno e acaba contaminando a colônia toda e a gente perde uma colônia. E o que acontece quando vocês tentam saber junto às prefeituras quando é que vai passar o fumacê? Na prática? Na prática, eles falam pra gente abrir uma reclamação no 156 e aí não tem resposta nenhuma, né? Então não tem uma questão organizada, um calendário que vocês possam consultar? Não existe nenhuma organização, pelo menos que chega ao contato dos meliponicultores. Nós estamos todos cadastrados, todos de forma regular, então, quer dizer, seria uma obrigação da prefeitura nos comunicar sobre isso. Obrigada, Natália. Rodrigo, o problema é complexo porque o fumacê para outros países mais desenvolvidos é o último recurso quando a situação já está fora de controle. Ele é tóxico, não tem como negar que ele mata as abelhas, como nós vimos nas imagens do que está acontecendo. E é um problema de saneamento básico, de campanhas. Podem ser feitas armadilhas até em escolas para colocar em locais específicos que são criadores do mosquito para capturar aqueles ovos e impedir que eles eclodam. Há outras saídas, como bioinseticidas, há que se incentivar também a pesquisa científica para que a gente não use como única saída o recurso do fumacê, que acaba matando outras formas de vida que são extremamente importantes. E pelas denúncias que nós recebemos dos meliponicultores, na prática eles tentam saber, eles ligam e o máximo que eles ouvem é: registre a sua reclamação no 156. Que diferença isso faz para quem cria essas abelhas? Tem que saber com antecedência, pelo menos para fechar essas caixas um dia antes, ainda que isso seja estresse para as abelhas, mas pelo menos não é a morte certa. E você deve ter notas das prefeituras dizendo o que elas fazem nesse caso, mas é muito importante pensar o seguinte: burocracia nesse caso não adianta. Tem que ter um sistema que respeite a vida de outros insetos, outros animaizinhos e das abelhas nativas do Brasil. Sem dúvida, né? É dureza, né? É um negócio tão simples ao que parece, né? Só você enviar uma mensagem, só você alertar e ninguém responde, ninguém fala nada. Obrigado. Vamos lá, falando primeiramente então pela Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento, que informou por via de nota que os criadores de abelhas nativas, especialmente no perímetro urbano, são orientados a protocolar na Prefeitura a solicitação de aviso prévio de aplicação de fumacê. Com relação a isso, então, pontuando, o pessoal avisa, mas não recebe nenhum retorno, como bem a Ananda falou. Ou seja, essa nota que vem da Secretaria de Agricultura do Estado não quer dizer nada. Já a Secretaria de Saúde da capital disse que informa, sim, previamente sobre as ações de nebulização nos bairros e que o produto utilizado é de baixo risco para as abelhas, mas que, como medida de precaução, reforça a importância de cobrir as caixas das abelhas durante as ações. De novo, então, vamos lá. O pessoal diz que o cobre, se ficar sabendo antes, algo que não está acontecendo, foi como eles disseram aqui. Então, assim, no fundo, a gente tem o retorno do Estado e da Prefeitura, mas no fundo o que está faltando é uma conversinha mais próxima, assim, uma atenção maior, né? Atender ali o pessoal e no lugar onde for passar, tentar cuidar, avisar para poder fechar e preservar as abelhas. E claro, sempre no combate ao mosquito.